Então é isso, Impulsivos, mais um vídeo online de um bate-papo super especial. E dessa vez eu trouxe uma pessoa que você já conhece, já é amigo da casa, tá sempre aqui, mas com conteúdo sempre relevante. Então curtam, compartilhem, se inscrevam nesse canal, porque hoje eu vou falar com ele, Cassius Medawar, sobre quadrinhos digitais. Então vem comigo que o papo vai ser bem legal. Cassius, obrigado, né, por vir aí mais uma vez. Super feliz, né, já você ter aceito o convite, tudo. Antes de falar, né, sobre quadrinhos digitais, propriamente dito, e dos lançamentos da Conrad digitais, eu tenho muitos inscritos perguntando sobre o que é quadrinho digital. E eu sei que você já tem bastante texto, né, você já escreve sobre o assunto, e não é de hoje. Então, até para nivelar, né, o conhecimento dos impulsivos, você poderia falar um pouco de a diferença de um quadrinho digital, porque muitas pessoas acham que é apenas o PDF, né? Tanto essa questão técnica mesmo, das diferenças de um quadrinho digital, e também por que um quadrinho digital é cobrado. Tem alguns inscritos que falam, é um absurdo editoras cobrarem por um PDF, né? Tem como a gente quebrar esses mitos? Bom, boa noite. Obrigado por terem me convidado mais uma vez, né? Pois é, eu já sou um impulsivo aí também, né? Vamos falar um pouco então de quadrinhos digitais, já começando pela pergunta mais espinhosa, né? Na verdade, assim, né? Isso que você acabou de falar, né? Que o leitor fala, por que eu devo pagar por um PDF? A pergunta já está errada, porque não é um PDF. Esse é o ponto, né? Uma HQ digital, um livro digital vendido por uma editora, não é o PDF da obra, não é algo que você faz o físico e pega o PDF e coloca na internet. Você tem que ter uma conversão para um arquivo digital, é diferente. O livro digital e o quadrinho digital têm que ser convertidos para formatos de leitura digital. Então você tem várias particularidades nessa conversão, que é você, por exemplo, um quadrinho digital, o arquivo digital tem que ter mais qualidade do que o arquivo que você faz para imprimir. Porque o que você faz para imprimir, você imprime e pronto, e acabou. O digital, no leitor digital que a pessoa vai ver, seja no Kindle, seja no computador, seja num app, num tablet, ele pode dar zoom, né? Se você tiver com uma resolução média ou só boa, vai estourar a imagem. Então, a qualidade do arquivo digital tem que ser maior do que o que você faz para impressão. Então, só aí já é uma grande diferença, né? Isso é uma diferença. Muitas vezes você precisa, se você fez ela originalmente para o físico, você precisa rediagramar a sua HQ para o digital. Por quê? Eu vou dar alguns exemplos. Pense numa página dupla. Quando você tem uma página dupla na revista impressa, você tem que deixar um espaço entre as duas páginas, porque tem a cola do miolo, certo? E aí você vai abrir e ela tem que estar diagramada de forma a ficar uma página dupla certinha, bonitinha. No digital, não pode ter esse espaço entre as páginas duplas, então você tem que pegar todas as páginas duplas que houver no arquivo e juntar todas. Então, isso é um exemplo de uma parte da diagramação que você tem que fazer diferente para o digital. Tem vários outros exemplos. Às vezes tem que mexer em balão. Normalmente, para impressão, você deixa também bordas para fora por causa do corte que vai ser da máquina da gráfica. Para o digital, você não deixa bordas, tem que juntar tudo. Então, é outra diferença. Você tem que adequar ao formato digital. Então, tem essa série de particularidades na hora de editar um quadrinho digital que são diferentes do quadrinho físico. Isso é uma parte. A gente tem agora outras partes ainda diferentes. E eu imagino que isso já tem um custo também. Sim, não, tudo isso custa, né? Você tem que diagramar de novo, né? Fazer a conversão digital custa, não é? Você não faz no seu computador a conversão do arquivo para o digital.
Você tem empresas especializadas em converter o arquivo que você tem para impressão, sei lá, no arquivo digital. E isso custa, sei lá, X por página, R$2, R$3, R$4 por página, né? Tanto para quadrinho quanto para livro. Então, quanto maior o número de páginas, maior esse custo, né? E o custo de rediagramar é outro custo. Além disso, você tem distribuição digital igual à distribuição física. Então você tem, por exemplo, a maior distribuidora digital é a Bookwire. Então a Bookwire fica com 50% do preço de capa. Igual era a Dinap para a banca, igual o que acontece com livrarias, né? A Amazon às vezes fica com 55% do preço de capa, né? De quadrinho físico, eu digo, né? E o digital é a mesma coisa. Então, aí o pessoal fala, não tem impressão. Tá bom, mas a distribuição é igual. Você tem que pensar em armazenagem desses seus arquivos digital. Então, você vai precisar de espaço na nuvem. Então, você precisa contratar um serviço de armazenagem digital para os seus arquivos digitais. Isso tem um custo. Contrato. Os contratos, por exemplo, que você faz para coisas licenciadas, em geral você paga de 8% a 10% do valor de capa para editora estrangeira. Físico. O digital, em geral, você paga de 25% a 30%. Nossa. Porque eles já preveem que você vai ter uma venda muito menor, porque o digital ainda está começando, que normalmente você tem alguns custos menores, só que aí uma coisa acaba compensando a outra. Você tem custos menores de um lado e eles cobram, e esses outros custos todos que eu falei. Então, praticamente, produzir um quadrinho digital, você pode ter, óbvio, tem muitas variações entre se é um quadrinho nacional, se é importado, se é número de páginas, colorido, preto e branco, tudo isso vai ter variação nos custos que você vai ter para o digital. Mas eu falei tudo isso para dizer que o que acontece então quando você produz é que você pode ter tanto um custo igual ao custo do físico, tanto que você pode ver que lá fora, a maior parte dos países, o preço do digital é igual ao preço do físico, não tem diferença. Tem às vezes quando o físico é capa dura e aí eles dão um desconto porque aí tem mais uma diferença do preço da capa dura. Mas se não, normalmente o preço é igual, no Japão é igual, nos Estados Unidos é igual. Depois os caras fazem promoção. Ou pode variar para baixo, o digital pode ser até no máximo 30% mais barato. Menos que isso, provavelmente você está vendendo abaixo do preço de custo do seu quadrinho. Nossa. Então, fazer um quadrinho ou um livro digital não é barato também, como o pessoal acha que não, é de graça. Você viu, tinha até... E você vê que não são só os leitores. O ano passado, um deputado maluco aí queria que passar uma lei de que todo mundo que lançasse um livro, um quadrinho, tinha que disponibilizar o digital de graça. E, claro que essa lei não foi adiante, porque isso era uma coisa impossível, inconstitucional. Porque, e até uma outra coisa, quando você faz um contrato para publicar edição física, você não tem automaticamente o contrato para o digital, são 2 contratos separados. Você tem que fazer 2 propostas diferentes, uma para o físico e uma para o digital. Não é porque você está publicando físico, quadrinho, livro, que você pode lançar o digital como você quiser. Nossa. Bom, então com isso, impossível, já sabemos que PDF não é igual a uma HQ digital. É todo um processo, nunca mais vou pagar para um PDF de um quadrinho. Né? Falar de outra maneira. Pois é óbvio que você pode ter o quadrinho em PDF, um autor independente faz o seu PDF, coloca ali para vender, não deixa de ser um quadrinho. A gente tem que diferenciar quando se fala em coisas profissionais, editoras profissionais lançando quadrinhos com conversão, com tudo certo, com custo de plataforma para distribuir, do que às vezes alguém colocando o seu PDF para vender seu quadrinho. Não deixa de ser um quadrinho digital. Apenas são coisas completamente diferentes, assim, em relação a custos, a contratos e etc. A qualidade é totalmente diferente de você subir um PDF e de você ler um quadrinho digital. Não sei até se muita gente já leu,
Além de tudo, por exemplo, quando você lê na Amazon, seja no Kindle, seja usando o aplicativo do Kindle, quando você faz uma conversão para a Amazon, você faz uma conversão que, inclusive, é uma conversão um pouco diferente do formato EPUB que vai para as outras plataformas. Eles têm um formato próprio, chamado formato MOBI. Você tem a opção de fazer um estilo de leitura de quadrinhos dedicado. Então, é o estilo de que, quando você clica na página, ele abre quadrinho a quadrinho e você consegue ler por quadrinho, não só por página. Isso ajuda muito a quem vai ler no celular, por exemplo. Sim. Então, por exemplo, isso não existe num PDF, você não pode nem dar zoom no PDF, né? Então, no celular, por exemplo, né? Então é bem diferente. Você tem muitas vantagens e diferenças de uma leitura digital decente, vamos dizer. Sim. Bom, agora já entrando um pouco nessa sua fase Conrad, né? Que aí também eu acho que você traz toda a sua bagagem que você teve de experiência com quadrinhos digitais na editora anterior que você estava, né? Que acho que você teve uma experiência muito boa, então acredito até que por isso você está repetindo na Conrad. No momento a gente já tem do Ottoni, Traje Rigor, Maiara e Annabelle e vai vir Echoes, né? Ou já está lançado? Não, Echoes já está lançado. Echoes. Tipo, apesar de ter o H, é tipo Echoes mesmo, né? Echoes mesmo. E é curioso, porque você já entrando, você já coloca a Conrad com 4 lançamentos, né? Assim, de praticamente menos de um mês, né? E de maneira acessível. Pela sua experiência, você acredita que os quadrinhos digitais são a solução para aquele velho problema de distribuição que a gente tinha no mercado? Eu acho que sim, Renato. Isso a gente já começou a ver muito na JBC, né? Quando eu ajudei a implantar a linha de quadrinhos digitais deles, que eu fico muito contente, assim, muito orgulhoso de ver que vai de vento em polpa, eles estão conseguindo lançar mais quadrinhos até simultâneos com o Japão, né? Achei muito legal. Eu estava lá ainda, a gente estava negociando esse Sakura novo, né? E estava negociando o Ghost in the Shell novo, que eu vi que eles conseguiram e estão lançando, então eu fico muito contente. Eu acho que sim. Eu acho que o quadrinho digital é uma das soluções para diminuir esse nosso problema das distâncias tão grandes que existem no Brasil, né? Então é muito difícil a distribuição para os lugares mais longe do Brasil, os fretes acabam ficando muito caros, né? Porque até, eu acho que a questão da distribuição já foi... o problema já foi muito melhorado com as lojas online. As lojas online passaram a conseguir entregar essas coisas em todo o Brasil. O problema ainda é o frete, muitas vezes proibitivo. Mas que essa parte de distribuição já melhorou bastante. Eu acho que o digital pode sim ajudar muito com isso, porque, né, tá na ponta do dedo. Não é, claro, exatamente a mesma experiência, e eu quero já deixar claro aqui que eu nunca falo que ler quadrinho digital é igual ao físico. Eu também nunca falo, as pessoas entram numa celeuma de que não, o digital não vai ser bom porque ele vai acabar com o físico e tal. Não, a ideia não é porque existe um formato novo que o outro vai morrer. Não é porque agora tem audiobook que ninguém mais vai ler nem digital nem físico. Ao contrário, a gente vive uma era tecnológica de aumentar as opções para os leitores. É incrível que a gente possa ter todas as leituras nos mais diversos formatos, que vai atingir mais gente. Tem gente que vai poder ler no digital, tem gente que vai poder ler no físico, tem gente que vai poder ouvir o audiolivro, que até é uma outra história para quadrinhos, porque é mais difícil, né, você fazer um audiolivro, mas para livros é um negócio que está bombando muito na esteira dos podcasts, né, as pessoas estão se acostumando a ouvir conteúdo, que eu acho muito legal. E eu acho que o digital, ele, além de resolver muito o problema da distribuição, eu acho que ele resolve um outro problema resolve, em parte também, né? O da gente, provavelmente, em breve, não ter mais bancas de jornal, né? As bancas estão morrendo, e na banca você tinha os quadrinhos mais baratos. Quando você tinha banca de jornal, e você tinha 1 milhão de pontos que você conseguia distribuir, você conseguia fazer tiragens muito maiores, e ao fazer tiragens muito maiores, você conseguia fazer preços menores, né? Isso que às vezes as pessoas não entendem.
Os preços também eram menores porque você conseguia fazer uma tiragem maior, conseguia um preço de gráfica melhor e aí você conseguia fazer algo mais barato. Eu acho que isso é possível de fazer no digital, mas assim, não dá para fazer com tudo, exatamente pela conta que eu expliquei. Mas muitas coisas você consegue. Por exemplo, esses quadrinhos que você citou agora, que é o nosso plano da Conrad, né? Quando eu pego um do Ottoni, um traje de rigor, que eu tô... Eles saíram... O traje de rigor saiu independente, o do Ottoni também. Eles já saíram independentes com um valor mais baixo independente, eu consigo fazer um valor super acessível do Ottoni, saiu a R$ 9,90 no digital, e traje de rigor, que tem 10 páginas a mais, R$ 10,90. Eu consigo fazer um preço bacana, que é um preço de banca de jornal. Quando eu pego Maiara Annabelle e Echoes, os dois também saíram via Catarse, né? E lanço eles. O do Ottoni e o Traje de Rigor são e-books completos. E aí eu lanço Maiara Annabelle e Echoes dividido em capítulos semanais, eu consigo fazer um precinho de entre R$ 3,90 e R$ 6,90, depende do número de páginas do capítulo, né? Então, você vai tornando a coisa mais acessível para os leitores, uma coisa mais barata do que você ter... E assim, aí, por exemplo, a minha ideia é depois lançar o Maiara Annabelle num formato diferente do que saíram os independentes, né? E aí, juntando, de repente, três álbuns em um, ou então, de repente, todos os 6 que saíram num só, não sei ainda, a gente está pensando. E aí sim, eu posso lançar numa edição bacana, com uma sobrecapa, uma capa dura e tal, e a R$50, R$60. Mas o cara consegue ler os capítulos a R$4,90, R$5,90. Então eu acho que essas são muitas das vantagens de você trabalhar com o digital. Não, bacana, inclusive essa questão dos capítulos separados, eu até vou guardar um pouquinho aqui, porque eu queria abordar um pouquinho mais sobre isso, mas antes eu trouxe uns números que é desse novo cenário que a gente está vivendo, né? Então, um número internacional que eu peguei aqui da Libranda, que é o principal distribuidor do setor da Espanha, ele falou que, de acordo com eles, o crescimento de e-books cresceu 50% durante a pandemia. E no Brasil, a Esquilo, né, que é um aplicativo de distribuição, falou que teve um crescimento de 275% em livros. E eu acho que a mais impactante assim, para os quadrinhos que teve de notícia foi do Instituto GFK, né, que apontou que os quadrinhos ficaram em segundo lugar, né, de mais lidos, só perdendo para romance. Né, Legal. Perdendo para o romance. Então aí vem minha pergunta. Você acha que daqui para frente o digital será essencial para a produção das histórias em quadrinhos? Olha, eu acho que deveria ser, mas acho que ainda não é. Eu acho que a gente ainda está engatinhando no digital no Brasil. Então eu acho que as pessoas dos dois lados, do lado de quem produz conteúdo e do lado de quem consome, ainda estão se acostumando ao digital, apesar de todas as pessoas desses lados que eu disse conhecerem e lerem, estarem acostumados a lerem muito digital já no seu computadorzinho, né? Então, é uma coisa meio paradoxal, né? Ao mesmo tempo, a pessoa achar que, apesar de ler, consumir muita coisa no seu computador aí de forma, né, não ortodoxa, vou dizer, e achar ao mesmo tempo que não se deve investir no digital, que não dá certo, que não sei o quê. Eu acho que, assim, aos poucos vão saindo matérias, mais gente está investindo, vão saindo números, mais gente... Na pandemia, muita gente entendeu, começou a ler, entendeu que era bacana aquilo do digital, né? Que o digital, não é porque ela está lendo o digital que ela não pode comprar o físico depois, ter o físico depois, né? É um jeito muito mais fácil e ágil dela comprar e ler e armazenar os seus quadrinhos, porque o digital tem isso ainda que eu tinha esquecido de falar na pergunta anterior. Ele resolve um grande problema de espaço dos colecionadores, né? Então, eu acho que não a partir de agora é essencial, mas vai ser cada vez mais com o tempo. As pessoas, acho que cada vez mais vão descobrir e lembrar e fazer o digital. Porque, ao mesmo tempo,
Renato, eu volto exatamente à primeira pergunta que você me fez. É difícil você também dizer que é essencial quando não é uma coisa fácil de fazer. Se fosse muito fácil, também já estava todo mundo fazendo. Você tem um custo para fazer, não é todo mundo que consegue ainda fazer, porque é um custo que você tem que embutir no seu produto, né? E às vezes você não vai ter um retorno rápido, porque o digital ainda está engatinhando, como eu te falei, ainda as pessoas estão descobrindo, né? Se os quadrinhos normais. Vou aproveitar também e fazer. Se os quadrinhos normais, você mede as vendas em geral, milhares, né? 1.000, 2.000, 3.000 cópias que se vende, que também é muito por aí hoje em dia, não se vende muito mais que isso, né? Até, sei lá, 4, 5 mil no máximo, fora a Turma da Mônica, que talvez venda bem mais. Os digitais, você ainda conta na casa das dezenas e centenas, o que já é uma boa venda digital, entendeu? Você vender na casa das centenas é uma boa venda digital, porque as pessoas estão ainda se habituando, estão começando, não é todo mundo que tem aplicativo, ou que tem um tablet, ou que tem ou tem gente que não gosta de ler no celular, que é mais... Então, é um caminho ainda de formiguinha, né, no Brasil. A gente sempre está atrás, né, com tecnologias, com coisas, né. Pra você ter uma ideia, já que você citou alguns números, vou citar um número do japonês. Nos últimos 2, se eu não me engano, 2, talvez 3 anos, já se ganhou mais dinheiro com o digital do que com o físico. Não é que eles lançaram mais digital, mas o mercado digital já movimentou mais dinheiro do que o de impressos no Japão. É um dado interessante que pode até indicar a própria tendência mundial, né? Pois é. Uma forma diferente. Sim, e aí continuando, e aí agora sim, retomando aquele assunto dos capítulos, o Laudo, né, o Laudo Ferreira, que é um quadrinista que eu admiro muito, sempre acompanho. Eu adoro o Laudo. Ele já deu uma entrevista falando que as histórias em quadrinhos podem ser convertidas em vários modelos de negócios, em várias vertentes. É que aí as pessoas ainda não exploraram, né, mas inclusive quadrinhos digitais. Quando você vem e fala que vai publicar quadrinhos digitais em capítulos, semelhante ao que acontece no Japão. Eu identifico que é justamente isso, você está vendo modelo de negócio, e aí se eu estiver até errado, você me corrige, por favor. Seria essa a sua intenção, ou, vou colocar o termo pretensão, mas não é um termo muito bom, de fazer com o mercado hoje? Você quer mudar o modelo de negócio? Você identifica que precisa mudar para ele sair dessa crise? Eu acho que não só eu, né, Renato? Eu acho que está todo mundo buscando isso nos últimos anos. Porque, na verdade, o mundo muda muito rapidamente nos últimos 20 anos. A cada ano aumenta a velocidade de mudanças no mundo por causa da velocidade que a gente tem do avanço tecnológico, né? Tem muitas matérias a respeito disso, não só em relação ao mercado editorial, a vida mesmo, né? A nossa percepção de vida muda muito, está mudando muito, cada vez mais rápido, né? Então, e aí o mercado editorial não é diferente, é uma mudança enorme de mercado editorial por causa das novas tecnologias, todo mundo está tendo que se adaptar e buscar coisas. Já era o que eu tinha que fazer na JBC, né? E continua sendo uma verdade agora na Conrad. O que o Pipoca Nanquim fez. O Pipoca Nanquim é o maior case de sucesso de editora de quadrinhos dos últimos 5, 6 anos, entendeu? O que eles fizeram é uma coisa incrível. Os caras trabalhavam dentro da Panini num esquema tradicional de quadrinhos. Os caras vislumbraram o novo modelo de negócio que ia funcionar nos próximos anos. E não à toa tem vários outros canais aí e tal, tentando lançar editoras, tentando lançar quadrinhos e se apoiando no modelo se apoiando nas vendas da Amazon e tal. Então, eu acho que é o que todo mundo está tentando fazer. Todo mundo está tentando buscar, tem que buscar novos modelos de negócio, porque o modelo antigo quebrou, né? E isso está claro, isso eu não estou falando, eu não estou
tirando isso da cartola, todos nós vimos com a Dinap quebrando, a distribuidora de banca, dentro da quebra da Abril, né? A Cultura quebrando e a Saraiva quebrando, né? Isso diz muito sobre o modelo de negócios que a gente tinha, né? Então, todo mundo está tendo que buscar novos paradigmas, novos modelos de negócio. E assim, eu acho que quem está se dando bem é quem já vinha pensando nisso, né? Lá na JBC, eu sempre gosto de citar os exemplos da JBC, porque foi onde eu passei muito tempo agora recentemente. A minha chefe já vinha falando dessas mudanças de paradigma, a Marina Shoji, há muito tempo, muito antes da gente saber que a Saraiva estava em recuperação judicial, né? Quem já está há muito tempo no mercado estava vendo ali no horizonte o desastre vindo, sabe? Então, o abismo chegando. Só que assim, muita gente não quis se preparar, muita gente quis tentar tirar daquele modelo de negócio o máximo que conseguiu. Outros já pensaram em modelos diferentes, né? E estão indo atrás. Pô, eu fiz, né, uma resposta gigante do que você perguntou, mas a resposta é sim, não, né? É interessante. A gente tem que buscar, sim, coisas... usar o que está funcionando hoje, que é lançar coisas mais para livraria, usar a Amazon do melhor jeito possível, porque também eu acho que se demoniza muito a Amazon, e a Amazon tem muitas coisas ruins, e se as pessoas não tomarem cuidado, sim, a Amazon pode dominar o mundo, porque, claro, é o que as grandes corporações querem fazer. Mas, ao mesmo tempo, se não fosse a Amazon, mais da metade do mercado tinha quebrado já, né? Então, a Amazon, ela é ao mesmo tempo o diabinho e o anjinho, sabe? Você tem que saber trabalhar com ela. Então, eu acho que hoje a gente tem que saber trabalhar com a Amazon, trabalhar com as lojas especializadas, abrir o seu leque o máximo possível e tentar coisas novas, como, sei lá, o mercado editorial de livros descobriu os clubes de leitura e estão bombando por aí, entendeu? Então, aí os digitais estão despontando, os audiolivros estão despontando. Então, a gente tem que sempre estar estudando e buscando novas formas de publicar nossas coisas. Legal. Eu adoro o Laudo, acho ele um cara muito, muito foda, adoro os quadrinhos dele. Laudo é sensacional. E já pegando esse gancho que você falou de descobertas, em um dos seus textos você disse que achou super bacana quando as pequenas editoras descobriram as feiras de livros, né? Que você sentia que faltava descobrirem esse point, né? Eu adoro Feira do Livro, principalmente para comprar quadrinho. Eu falo que é o melhor lugar para comprar quadrinho. Pensando nisso, apesar de você já ter dado uma resposta inicial, que eu acho que vai ser sua resposta agora, mas pensando nisso, está na hora das pequenas editoras descobrirem os quadrinhos digitais? Eu acho que isso acaba indo um pouco de encontro com o que eu falei agora na penúltima pergunta, né? Eu acho que sim e não. Eu acho que sim, no sentido de que é um caminho bem interessante, mas eu sei que depende muito das possibilidades da editora. Nem sempre ela vai conseguir. Mas aí eu cito um exemplo da Balão Editorial do Guilherme Kroll, né? Que ele tá comigo nessa da Conrad como meu consultor, mas ele ainda é o sócio fundador, mantém a Balão Editorial. E como ele tem um modelo de que ele e as sócias dele, cada um tem uma expertise de mercado, então é uma designer, os dois de texto e tal, eles conseguem fazer tudo lá dentro, eles fizeram um curso, por exemplo, de conversão digital, eles conseguem fazer também, então eles conseguem fazer coisas digitais da editora dele. Então, tudo que ele consegue, ele lança digital também, né? Então, eu acho que sim, quer dizer, que é um caminho bem interessante para pequenas editoras aí, para tentar compor o portfólio delas e, a médio e longo prazo, também ganhar um dinheirinho para sustentar o dia a dia delas. Interessante. E aí agora eu vou trazer uma pergunta espinhosa para você. O brasileiro é um leitor muito mais colecionador do que conteúdoísta. Muitas vezes o que importa é mais quantidade do que qualidade. Isso aí foi uma frase do Guilherme Smin em um de seus textos. Você acredita que isso é uma verdade e que isso seja um entrave os brasileiros lerem HQs digitais? Eu acho que é uma verdade relativa, né? Eu acho que é uma verdade muito relativa, porque
você pega um recorte de público e você usa isso como uma verdade para todo o público e não dá para você afirmar isso, né? Eu acho que é verdade para uma parcela do público. Então eu vou dar um exemplo. Se isso fosse uma verdade extrema, eu não teria lançado quadrinhos digitais na JBC. Por quê? Porque o primeiro lado do meu trabalho na JBC foi exatamente melhorar a qualidade dos quadrinhos da JBC, e eu digo qualidade física mesmo, né? Não qualidade, porque qualidade é uma coisa foda pra caralho, eu era mal fã, já comprava. Mas, pô, eu cheguei lá lançando Sakura, edição de colecionador, depois Yu Yu Hakusho, que era assim, a primeira de colecionador, que não era exatamente de colecionador, era uma edição mais bem acabada em papel offset e tal. E depois, realmente, as edições de colecionador melhores, como Death Note Black Edition, depois os 2 em 1, né, os Bigs, né, o Blade e o Eden. Aí depois veio o Kanzenban do Cavaleiros do Zodíaco, né? Aí Akira, Ghost in the Shell. Por quê? Porque o público já estava maduro o suficiente e pedia por essas edições. Agora, você ter colecionadores mais velhos que querem edições de colecionador não quer dizer que você não tenha um público mais novo que quer a HQ mais barata, que está acostumada a ler coisas digitais, a ver o vídeo o dia inteiro no seu celular, etc., e que vai consumir um quadrinho digital e que não se interessa, às vezes, por uma capa dura, por um negócio. Então, depende muito. Você tem que saber para que público você está publicando as suas coisas. Às vezes você consegue atingir todos eles. Às vezes não. Depende de qual é o foco da sua editora, ou se você é um quadrinista independente, você tem que saber para quem você está publicando o seu trabalho. Tem espaço para todo mundo. Então, no fim eu falei em parte, mas não, do jeito que ele colocou, não é uma verdade. É uma parte do público. Porque sim, o público cresceu, a gente não tinha acesso a esse tipo de quadrinho mais bem acabado até, sei lá, 15 anos atrás. Então agora, claro que você tem um público exigente que quer sim esse tipo de coisa. Mas não é todo o público. E agora, já indo, vamos finalizando o papo, tudo. Eu sei que tá muito bom, Impossíveis, mas senão esse vídeo vai ficar muito longo. Pensando agora, você falou que tem espaço para todo mundo, é um mercado tal. Mas e os independentes? O HQ digital, o independente, é uma realidade nesse sentido, como é para uma empresa, de chegar numa Amazon, chegar numa grande distribuidora, já que o método de distribuição, você acabou de falar, né, que é o mesmo de um quadrinho normal, desses métodos normais de distribuição. Como o independente, então, pode agir, ou ele tem que agir, para ele conseguir, então, entrar nessa fatia com seu HQ digital? Assim, tem alguns caminhos. Eu acho que, às vezes, o independente pode fazer simplesmente o que eu falei. Ele pode fazer um PDF e vender na lojinha dele. Muitas vezes, muitos dos independentes têm suas páginas pessoais e vendem as suas HQs em PDF. É uma HQ bem acabada também, o leitor vai ler, ele faz um preço mais baratinho e ok, entendeu? Não é uma coisa ruim, ele pode fazer isso. Agora, para ele seguir um caminho um pouco mais profissional, várias coisas podem acontecer. Muitas vezes o autor independente é designer, porque a gente vê muitos autores independentes que o autor é o escritor e o desenhista. Então, em geral, para ele desenhar também e tal, ele entende de design. Então, às vezes, ele pode fazer um curso de conversão, alguma coisa assim, e fazer uma conversão mais rápida e pronto. A Amazon, a gente sempre volta para a Amazon, né? A Amazon disponibiliza uma ferramenta dela chamada Comic Creator, que você pode fazer conversão, só que é uma conversão que é o formato só da Amazon. Você só vai conseguir para a Amazon, mas tudo bem. Já é uma distribuição boa para você. E assim, os pequenos, conseguem distribuir pela Bookwire. Então, dá para entrar em contato, por exemplo, com a Bookwire e ela fazer a distribuição
digital dele, ou então os pequenos às vezes conseguem, os autores independentes, né? Eu digo os pequenos, os autores, eles conseguem de repente fazer uma parceria com algum editor, com alguma editora só para o seu digital, né? Como acabou acontecendo comigo, por exemplo, agora com o Vitor Cafage, né? O Kroll contou até essa história, que o Vitor procurou ele perguntando, ele queria lançar o digital dele e como ele fazia, para o Gui dar umas dicas para ele. E aí o Gui falou, pô, a gente vai fazer um plano digital agora na Conrad, você não quer conversar com a gente? Aí ele falou, pô, pode ser. E aí a gente conversou e fizemos um plano só para lançar o digital dele. Então, assim, tipo, de cabeça, assim, eu penso em todas essas formas, por exemplo. Mas eu acho até que, sei lá, se o autor for atrás, ele consegue encontrar até algumas outras formas, né? Eu acho que, em breve, a Amazon vai lançar um sistema de publicação digital, ela tem lá fora já, não tem no Brasil ainda, que é o mesmo estilo que eles têm do KDP, que é para a pessoa se autopublicar com livros, né? Então, eles têm um sistema de quadrinhos também que pode funcionar. Eu não sei se no Wattpad, que também é para livros, você tem algum esquema para quadrinhos, mas também, além de tudo, existem essas ferramentas aí lá fora que eu imagino que no Brasil apareçam em algum momento de você se autopublicar, publicar os seus quadrinhos também, que aí já tem todo um manual ali que você consegue fazer direto através da plataforma. Ah, que legal. E agora a nossa última pergunta, que é que os inscritos mandaram, e se eu não fizer eles vão me matar, apesar que o Cassius já deu a dica aqui, que é, Cassius, do Ottoni, Traje Rigor, Maiara e Anandelli, Ecos, ganharão versões impressas, ou isso vai depender de muita coisa, e o que seria essa muita coisa? Então, cada um deles tem um contrato diferente e eles são avaliados de forma diferente. Então, por exemplo, o do Ottoni, a gente fechou com o Vitor o contrato só para o digital, é só o que ele queria por enquanto. Mas a edição está esgotada e nada impede que um dia a gente converse, o Vitor queira lançar e de repente a gente lance, entendeu? Pode acontecer. Maiara e Anabelle, a gente já fez um contrato de publicação dos dois, físico e digital. Porque tem vários volumes, então dá para você, como eu falei, dá para você brincar com formatos diferentes, né? Nem sempre o independente que já saiu você consegue lançar de novo e ter uma boa venda, né? No caso de Traje de Rigor e de Echoes, os dois têm possibilidades de virarem físico também. O plano é que eles sejam lançados físicos, mas aí depende de como for o digital. E muitos desses lançamentos físicos vão depender do que vai acontecer com o mundo, né? Porque a gente ainda está na pandemia, muitas lojas estão tendo problema, a gente não está tendo eventos, a gente não sabe como os eventos voltarão, e todo mundo sabe o quanto os eventos são importantes para vender quadrinhos, especialmente nacionais. Então, todos esses fatores influenciam para como a gente vai lançar e se a gente vai lançar essas HQs digitais em formato físico, né? E a gente... essas são as que saíram até agora, mas a gente já está trabalhando nas outras, a gente já anunciou mais umas 5 ou 6, né? Que vão sair já em breve também pela Conrad, né? Indivisível, da Marília Mars, que foi indicado ao HQ Mix, Cais do Porto, da Brenda Maria, indicado ao HQ Mix, os dois fechados, então vão ser os próximos e-books fechados a sair. Os próximos em capítulos vão ser Makai Meio, que é o segundo mangá nacional que a gente vai lançar. Sonhonauta, do Shun Izumi, vai sair em capítulos também. O Último Detetive, que é a primeira HQ binacional que a gente vai lançar, porque é feita por um roteirista chileno chamado Cláudio Álvares e desenhado pelo grande Geraldo Borges, né, desenhista da Marvel e tal. O Geraldo tá morando lá no Chile, tem um estúdio junto com o Cláudio. E a gente vai lançar pela Conrad essa HQ, que vai sair na Heavy Metal americana. Então a gente tem, muita coisa para sair aí nas próximas semanas. Ah, bacana, muito legal. Cassius, agradeço imensamente pelo papo. Tenho certeza que os impulsivos agora já sabem muito mais sobre quadrinhos digitais, sabem mais sobre os lançamentos da Conrad também, que eles pediram.
Agradeço mais uma vez, como sempre, a sua visita, como você mesmo falou, né? Você é impulsivo aqui com a gente no canal. Né? Então, finalizando Impulsivos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o nosso próximo bate-papo online com mais um convidado. Muito obrigado, Cassius, e até mais, Impulsivos. Valeu. Tchau, tchau.